branca tem aí do seu lado, ó. Sabe por que essa cadeira branca está do seu lado? Ela está conversando com você nessa noite. Meu querido irmão, convide alguém para estar aí do seu lado no próximo domingo. Amém ou não amém? Isso aí, quero te desafiar a convidar. Vocês viram o que aconteceu domingo passado? Nós pregamos sobre as 4 leis, hein? Teve conversão, várias conversões. Por quê? Alguém convidou aquelas pessoas para estar aqui. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel, tá bom? Toda terça-feira, de 8 às 10, mulheres de joelhos e filhos de pé. Você sabe que nós estamos vivendo dias maus. Então, se você quer ver sua família de pé, venha para cá orar. Semana passada as mulheres, me parece que foram na casa da mãe dos Berá. Eu vi as irmãs entrando lá, mas quando eu cheguei aqui, tinha um grupo de mulheres também orando. E eu fiquei muito feliz, porque a igreja pode atingir em todas as áreas. Então, de 8 às 10, mulheres de joelhos e filhos de pé. Amém, queridos? Amém? Dá uma olhada nesse vídeo aí, tá pronto aí? Dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Ó Rei de toda a terra, te exaltamos louvores. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te entronizamos. Ó Deus Espírito Santo, te entronizamos, ó Rei Jesus. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura, Deus de milagres, Deus de poder. A mão que o inimigo tentou esmagar é a mesma mão que Deus vai usar para curar desta noite. A mão que o inimigo tentou dilacerar é a mesma mão que o Senhor vai usar para curar nesta noite. O Deus que adoramos é o Deus que transforma a maldição em bênçãos que exaltam o seu nome. A ti rendemos glórias, a ti rendemos glórias. Tu és dono da história, ó grande El Shaddai. A mão que o inimigo tentou aniquilar é a mesma mão que Deus vai usar para curar da sua vida. Ao toque dessa mão tão consagrada, que tem sobre si, em si, a espada de Deus. Larissa do Senhor, Larissa consagrada, toma em tuas mãos a
a espada de Deus para curar, para libertar. Hoje é o dia, seu milagre chegará. Eu digo aleluia, eu digo glória a Deus, eu digo exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. A mão que o inimigo tentou te lacerar, tentou esmagar, mas Deus se levantou, e são essas mãos que Deus vai usar para curar, para libertar, Senhor. Tu és o mesmo Deus, o mesmo homem, aleluia. Larissa Caetano do Nascimento. Tá chique, tá bonita. Amém. Tá animada? Filha, quero te dizer algo muito importante para mim. Vou falar como seu pai, tá? Antes de eu me casar, eu sempre orei muito pelo futuro da nossa família. Vocês são testemunha, sua mãe também, de que a minha vida, eu acho que 80% da minha vida foi só orando por vocês e pelos membros da igreja. Ainda há pouco eu estava aqui vendo louvor, e há muitos anos atrás eu passava madrugadas orando por esse pessoal que estava aqui no louvor. Eu sempre lutei e me esforcei o máximo para sempre dar um testemunho para vocês, tanto para você, quanto para o Léo, quanto para o Tiago. E eu quero que você saiba que eu sou muito feliz em ser o seu pai. Por quê? Porque todas as vezes que, se bem que foi uma ou duas vezes, mas quando alguém quer conseguir um emprego, essa pessoa manda o currículo. Assim, 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 assim. E o chefe daquela empresa olha o currículo e, com base no currículo, ele chama ou não a pessoa. Então eu quero, filha, agradecer a Deus, porque eu tenho um currículo da sua vida gravado no meu coração. Assim como tem um currículo do Léo, do Tiago, gravado no meu coração. Vocês nunca, falando por mim, nunca me decepcionou em nada. E o meu maior temor era esse, porque você sabe que eu sou muito exigente comigo mesmo. Você sabe que eu levo a obra de Deus a sério. Você sabe que toda sexta-feira eu estou aqui orando por você, pela igreja, pela nossa família. Você sabe disso. E eu te confesso que o maior medo que eu tinha era de que um dia, pela atitude de vocês, meus filhos,
eu fosse descredenciado como pastor. Que a Bíblia diz que se você não sabe levar bem sua própria casa, como é que você vai liderar a igreja de Deus? Então, eu tinha esse temor. E eu confesso que Deus foi muito misericordioso comigo. Muito misericordioso comigo. Porque eu me alegro pela vida e pelo testemunho de vocês. Não tem uma manchinha no currículo seu que trouxe tristeza ao meu coração, muito pelo contrário. Você tem 25 anos de idade e você, para mim, já é uma pastora ungida, abençoada e cheia do poder de Deus. E mais. Deus chamou Abraão porque Deus sabia que o Abraão ia ensinar seus filhos. E a Bíblia diz que pela conduta dos filhos de Abraão, olha que coisa tremenda, pela conduta dos filhos de Abraão, a bênção que foi profetizada sobre ele veio sobre a vida dele. Pela sua conduta, pela conduta do Léo, pela conduta do Tiago, é que as bênçãos virão sobre a minha vida, falando como pai. Eu sei que sua mãe estivesse aqui, ela fala outras coisas lindas, mas eu estou te falando como seu pai. E eu tenho a impressão, está chegando o momento de eu ir passando tudo para vocês, porque vocês é que vão dar continuidade a essa grande obra que Deus um dia, estou falando como pai, que Deus começou na minha vida. Louvado seja Deus por sua vida cristã, sua vida de oração, sua vida de seriedade com a palavra de Deus, sua vida de oração. Você é amada, escolhida e ungida. E você sabe que você veio a esse mundo como resposta de oração. Quantas vezes diante da igreja eu orei, eu levantava as mãos para o céu e dizia: Senhor, me dá uma filha, me dá uma filha. E Ele me deu essa filha tão linda. Não parece nada comigo, parece com a sua mãe, mas você é linda, por dentro e por fora. Amém. Eu quero que você saiba que eu sou muito feliz. A minha maior felicidade é ter uma filha como você. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Pai, queremos te bendizer pela vida da Larissa Caetano. Eu tenho certeza, Pai, que os pais entesouram para os filhos tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida: a sabedoria, a ciência, o conselho, a autoridade. Eu quero transferir para minha casa, para meus filhos, meus netos e bisnetos. Que o Senhor use a vida da Larissa de uma maneira sobrenatural, extraordinária, porque a unção que está na minha vida, eu declaro e profetizo, está sobre a vida dos meus filhos, em especial sobre a vida da Larissa Caetano Peixoto do Nascimento. O Senhor seja contigo. Eu declaro essa bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu estava feliz enquanto ele estava falando, porque aí eu não estava tão nervosa, agora eu já fiquei nervosa. Então, tá dando para ouvir direitinho? Amém. Eu escolhi para falar para vocês hoje sobre a igreja virtuosa. Só que esse tema que eu escolhi tem um ponto de interrogação. Por quê? Porque o objetivo é fazer vocês pensarem se vocês estão sendo essa igreja virtuosa ou não. Então, tudo que eu vou ler, tudo que eu vou falar, mencionar, vai ser direcionado a fazer vocês pensarem naquilo que vocês têm feito, naquilo que vocês têm vivido, na forma que vocês têm vivido, e se está de acordo com aquilo que Deus espera de nós.
Então, o versículo principal, né, está em Provérbios 31, do 10 ao 31. Eu creio que a maioria já sabe mais ou menos o que está escrito ali. Fala sobre a mulher virtuosa. E eu peguei, né, esses versículos que estão aí e modifiquei. Porque se eu chegasse aqui para falar com vocês, falasse assim, não, hoje nós vamos falar sobre a mulher virtuosa. Aí os homens não iam prestar atenção em mim, porque eles iam achar que não era para eles, certo? Mas não, é para toda igreja. E quando Jesus ele pregava, né, para as pessoas, onde quer que ele passasse, ele sempre usou uma figura onde as pessoas pudessem entender aquilo que ele queria falar. Então, às vezes era uma figura de linguagem ou parábola, né? E Jesus era muito sábio. E algumas coisas que a gente precisa saber, eu botei em 5 pontos, que são os pontos que eu achei bem mais importantes, né? Existem outros, claro, dentro da Bíblia. Mas eu não vou ler o Provérbios agora, eu vou ler mais para o final, mas pode deixar aberto, tá? Então, o primeiro ponto é que a Bíblia, ela cita todos nós como ovelhas. Ovelhas por quê? Porque a ovelha, ela tem uma fama, né? Não fama, ela realmente é. Mas ela é conhecida por ser mansa, ser indefesa, e ela é totalmente guiada pelo pastor. Ela não faz nada sem o pastor, ela anda com o rebanho, mas ela precisa do pastor guiando ela, dizendo para onde ela vai. E o que a gente pode levar em cima disso é que nós devemos ser como uma ovelha, né? Devemos ser mansa, devemos depender de Deus, depender daquilo que Ele tem para a nossa vida. Às vezes a gente pode não concordar com o pastor, não concordar com o que ele fala, mas a gente tem que ter em mente que o pastor é uma autoridade instituída por Deus. E toda autoridade instituída por Deus deve ser obedecida. Não é que você vai chegar aqui e tal, tipo, não, eu não concordo com você, tchau, vou embora. Não, você pode discordar também, mas você tem que saber falar. Assim como a ovelha, ela é mansa, você, poxa, pastor, mas você não acha que é melhor desse jeito? Ou então, poxa, líder, você não acha que é melhor desse jeito? E, de acordo com o que Deus vai determinar, a atitude a consequência, né, vai ser levada para frente. Então, assim, uma outra coisa, um outro ponto, é que Jesus, enquanto ele pregava, ele sempre era acusado. As pessoas sempre acusavam ele, não sei se xingavam, de repente xingavam, né? Mas estavam sempre apontando o dedo, e a gente sabe que Jesus só veio para fazer o bem, ele veio para nos salvar. Então, Jesus, ele literalmente foi jogado, sabe, por exemplo, numa cova de leão, e era gente em cima dele, mas mesmo assim, ele nunca repreendeu ninguém, a não ser com mansidão. E é a forma que nós devemos agir, a forma que nós devemos estar no nosso dia a dia. A segunda coisa que nós devemos ter, a pomba, ela representa o Espírito Santo. Então, desde o início, né, a pomba, no caso o Espírito Santo, ela sempre procurava alguém para pousar, para estar perto. E quando João Batista, ele batiza Jesus, ele vê a pomba descendo, e ele até diz que ele não é digno de fazer aquilo, né? De estar batizando Jesus. Mas por quê? Porque naquele dia, o Espírito Santo achou alguém que fosse apto, que fosse digno dele estar junto. Então, minha pergunta para vocês você tem se tornado digno, né? Você tem se tornado uma pessoa na qual o Espírito Santo quer estar perto de você, estar presente na sua vida? Todos nós, é claro que todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus, e essa pomba, ela
simbolizando o Espírito Santo, ela vem para nos guiar, para nos botar no centro, né, da vontade de Deus. Então, minha pergunta é: você tem tido o Espírito Santo sobre você? Você tem tido o Espírito Santo sobre a sua vida? Você tem deixado ele conduzir a sua vida? Muitas das vezes a gente gosta de fazer as coisas com a nossa sabedoria, que a gente acha que a gente sabe tudo. E muitas das vezes Jesus, o Espírito Santo, está lá assim: não, meu filho, não faz assim, faz dessa forma. E às vezes a gente acaba fazendo de uma outra forma diferente, porque a gente acha que a gente não precisa de ninguém. A gente acha que a gente não precisa do Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo está ali, sabe, pedindo para você ouvir ele. Porque quando a gente escuta o Espírito Santo, a gente leva as coisas da nossa vida para um caminho onde Deus tem o melhor. E quando Deus tem o melhor, é muito melhor do que a nossa opinião, né? Do que a nossa atitude. E a Bíblia diz também que nós somos como pedras. A pedra geralmente não, ela também pode ser usada para fazer o quê? Construção. Então, Jesus cita a gente como pedras vivas dentro da igreja. Ele quer construir uma igreja, mas ele precisa do quê? Da gente. Ele precisa que nós estejamos juntos, ele precisa que nós estejamos unidos, ele precisa que nós estejamos num só pensamento, para que a igreja seja bem sucedida. E não adianta nada você chegar aqui na igreja, entrar, tipo, fazer um scanner assim, né, analisar a igreja toda, aí você fala assim: não, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, aquele irmão não presta, aquele irmão é assim. Você aponta dedo, mas você não olha para você mesmo. E a gente precisa da unidade para fazer a igreja avançar. A gente precisa disso. Então, Deus cita a gente como pedras, uma por cima da outra, uma com a ajuda da outra, para que a gente possa ser uma igreja forte. A Bíblia diz também que nós somos sal da terra. Eu acho que quem cozinha aqui em casa sabe que o sal ele também é usado para conservar. E assim como o sal, nós devemos ser sal para o mundo. Nós devemos conservar o mundo. Eu estava pensando, enquanto eu digitava, né, escrevia, o que seria do mundo sem a igreja? Tenta imaginar por um segundo, assim, um segundo é pouco, né? Uns 5 segundos, o que seria do mundo sem a igreja? Com a igreja já está difícil, né? Imagina sem a igreja. A gente carrega o Espírito Santo. A gente, numa coisa geral, a gente deveria, né, usar a sabedoria do Espírito Santo para nos guiar. Sem a gente, ia ser muito ruim. Por quê? O Espírito Santo também se afastaria. Então imagina o mundo sem a gente, sem a igreja. Na minha opinião, ia ser uma bagunça maior do que já está, né? Então, nós devemos ser sal. Sal e luz. Luz do mundo. É o 5º ponto. Nós devemos ser luz do mundo. O que seria ser luz do mundo? A luz representa aquilo que a gente tem de Jesus dentro do nosso coração. Então, significa que o quê? Quando a gente estiver em qualquer lugar que você quiser imaginar, você foi feito para ser luz. Então, você tem que estar naquele ambiente estando ciente de que você é luz, de que você está ali naquele meio para afastar o resto, né? A escuridão que existe na vida das pessoas. Então, Jesus é uma prova muito grande disso, que onde quer que ele passava, as pessoas se maravilhavam com o jeito dele falar. Alguns não entendiam até naquela época, tipo, talvez pudessem não entender o modo que ele falava, o modo que ele usava a parábola, mas sempre tinha um para estar ali e falar assim: não, ó, é assim, ele está querendo dizer isso. Então, um ajudando o outro, né, sendo luz ali no meio, tipo, de repente, sei lá, você está no metrô e você está ouvindo uma conversa, tipo, totalmente mirabulosa, mas tem uma outra pessoa ali do teu lado que também é luz.
Aí vocês se unem assim, ó, pum, bota a luz no metrô todo. Acabou, gente. Não tem pra ninguém. Se vocês se juntarem com seu irmão para ser luz, ou sozinho. Muitas vezes eu estava na faculdade e eu não tenho muito amigo, assim, né? Eu tenho mais as pessoas que têm contato. Mas aí as pessoas viravam do nada e falavam assim pra mim, poxa, eu gosto tanto de você e eu não sei porquê. Aí na minha mente eu pensava, poxa, eu sei porquê. Não que eu queria me exaltar, mas eu também não falava isso pra pessoa, não, eu sei porquê. Porque eu sou assim, não. Também não era desse jeito, é com calma. Mas eu sabia que era porque Jesus estava dentro da minha vida. E eu tenho certeza. Quando você é uma pessoa que realmente está debaixo da graça de Deus, debaixo do Espírito Santo, até o modo que tu aponta o lápis vai te dizer que você é filho de Deus. Tudo a respeito de você vai dizer que você é filho de Deus. Então, você tem sido isso? Ou as pessoas olham para você e falam, nossa, aquela pessoa ali não. É o que eu quero fazer, vocês pensarem nessa noite. Quem vocês têm sido? Vocês têm sido tudo aquilo que Deus mostra para vocês, que vocês devem ser, que vocês têm que ser? Que o nosso testemunho de vida, nossas atitudes falam muito sobre a gente. Não é pouco, falam muito. Então, é o que Deus tem esperado de nós, que nós possamos ser pessoas assim, né? Ovelhas mansas, cheias do Espírito Santo, ser pedras, né? Que ajudam a construir uma igreja edificada, ser sal da terra, luz do mundo. É isso que Deus também espera de nós. Além dessas 5 figuras que eu falei, Deus também mostra muito a igreja como noiva. Ele tanto mostra como noiva, nós como noiva, e mostra Ele como noivo. Então, eu vou ler para vocês aqui alguns versículos que mostram, né, que dão exemplo de Deus falando dele como noivo e dele falando da gente como igreja, como noiva. Certo? Em Mateus 9, versículo 15, Jesus fala assim: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Deus está citando ele como noivo nesse momento. E, indiretamente, ele também está falando de nós como a igreja. Ele estava se referindo a nós, pessoas, igreja. As pessoas têm mania de achar que a igreja é o templo, né? Tem muita gente que pensa isso. Não, bora para a igreja. Não, pô, que igreja? Aquela igreja lá. Mas, cara, a gente tem que ter a noção, né? O pensamento de que a igreja não é só isso aqui. Isso aqui é o templo, isso aqui é onde a gente vem para ser edificado, onde a gente vem para aprender. Depois que a gente sai daqui, a intenção é que a igreja faça o quê? Se expanda. E a igreja é quem? Nós. Então, é através da nossa vida que as pessoas elas vão reconhecer Deus, reconhecer a palavra de Deus. Então, é um ponto muito interessante que vale a pena falar, né? Para a gente poder ter essa mentalidade, para a gente lembrar disso. Que às vezes a gente fica muito preso a esse termo, né? Enquanto que nós todos juntos somos a igreja. Se a gente, sair em 3, nós já somos a igreja lá fora, falando de Deus, falando qualquer coisa que seja relacionada a Deus, de qualquer maneira, seja tocando um violão, seja indo pessoalmente na pessoa, seja no shopping, como meu pai vive fazendo, sabe? Em todos os lugares. Outro versículo, Mateus 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Outro exemplo muito bom, que mostra Jesus como noivo, e que também indiretamente mostra aquelas virgens como a esposa, né?
como a noiva de Deus. E lembrando aqui que eram 10, mas só 5 entraram na presença de Deus, né? Foram ao encontro de Deus. Por quê? Porque 5 delas tinham um azeite e as outras 5 ficaram fazendo o quê? Molengando, dormindo, fazendo tudo que elas tinham que fazer. Ficando no celular, serve pra mim também, tá, gente? Ficando na internet, no Netflix, vendo séries, filmes. E esqueceram de fazer o quê? De pegar o azeite, que era coisa importante, certo? E essas 5 pessoas as 5 virgens que entraram na presença do Senhor, elas eram prudentes, elas eram cuidadosas. Então, não que você não possa ver filme nem fazer nada disso que eu falei, você pode. Mas você tem que ter em mente que você precisa ter o seu tempo com Deus, você precisa lembrar que você tem um noivo e que ele está esperando você. E você tem que ter aquele azeite, porque se ele bater palma e chegar e você não tiver o azeite, acabou. É forte. Porque às vezes a gente dorme e acabou. É para a gente tomar cuidado, né, com aquilo que a própria palavra diz. E aquelas 5 virgens que não tinham azeite, elas ficaram desesperadas. Elas falavam assim, não, me dá um pouquinho do teu azeite. Me dá um pouquinho para a gente poder acender rapidinho aqui. E não vai dar para fazer isso. Não vai dar para você virar pro teu irmãozinho e falar assim, pô, me passa um pouquinho aí do que tu tem rapidinho só para poder ir pro céu, cara. Eu preciso ficar com Jesus. Não dá para fazer isso. Você é responsável pela sua própria vida. Você é responsável pela sua própria salvação. Não dá para pedir pro irmãozinho do lado. Quando Jesus voltar, não tem jeito. Talvez tenha, né? Porque, não sei, de repente Jesus lá na hora do julgamento, aí eu já não sei, aí é com ele, não é comigo. Mas a gente tem que ser prudente. Nós temos que ser prudentes. Temos que ser corajosos, cuidadosos, né? E o azeite, ele representa a unção do Espírito Santo sobre essa vida. E a lâmpada, a palavra. Combinando a lâmpada, mais o Espírito Santo, a lâmpada, a palavra, mais o Espírito Santo, que é aquilo que nos move, né? Eu já tinha falado, que é aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos faz ter a graça de Deus, a unção de Deus, a gente consegue vencer o pecado. Eu não vou dizer pra você que, tipo, pô, tô pecando direto e tal, mas eu conheço a palavra de Deus. E eu quero ir pro céu, eu quero, sabe, encontrar com Ele quando Ele voltar. Sabe, Jesus, Ele é misericordioso. Só que, por mais que você peque, por mais que você erre, se você tiver o seu arrependimento, tá valendo. Só não pode, na hora que Jesus estiver voltando, você tá pecando naquele exato momento. Aí vai ser muita falta de sorte. Por isso que a Bíblia diz, manda, né, a gente ter cuidado. Então, não esqueça de se arrepender. Não esqueça de depender totalmente de Deus. Lembre-se que você precisa dele. Alguns versículos que mostram nós como a noiva, o Cordeiro de Cristo, né? Cordeiro de Deus. A esposa do Cordeiro de Deus. E Apocalipse 21, versículo 9, diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 7, diz assim: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem.
Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber da graça da água da vida, de graça a água da vida. O que mostra nesse versículo pra gente? Diz assim, ó, o Espírito e a noiva. Isso nos associa de forma linda ao Espírito Santo. Quer dizer que você e o Espírito Santo, nesse momento, são um. E não tem como fazer escolha ruim com o Espírito Santo dentro de você. Não tem. E quando a igreja for embora, quando Jesus voltar e a igreja for embora, o Espírito Santo vai junto com a igreja. Então, quem ficar aqui vai sofrer horrores. Você não vai ter o Espírito Santo para te guiar. Você vai ter que lembrar de tudo aquilo que você aprendeu na igreja. Então, meu irmão, não fica, pelo amor de Deus. Eu tinha um maior medo disso, gente. Eu confesso para vocês, eu falava assim, às vezes eu entrava em crise dentro do meu quarto, eu falava assim, Jesus, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui, não. Porque às vezes você, não peca, que aquilo a gente considera, um pecado grande, mas às vezes você, sei lá, você mentiu sem querer, mas às vezes você nem percebeu. Isso também é pecado. Então, às vezes a gente acha que, eu pelo menos pensava assim, meu Deus, será que eu pequei alguma coisa hoje? Eu ficava horas pensando se tinha pecado ou não para pedir perdão. Aí eu ficava pensando. E nesse meio tempo eu ficava com o maior medo. Falei assim, meu Deus, se Jesus voltar agora e tiver pecado, eu não vou saber o que eu fiz, eu vou ficar aqui. Eu não quero ficar aqui, não. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui. E essa passagem é linda por isso, porque ela associa a gente ao Espírito Santo e a forma grandiosa que ele trabalha na nossa vida, né? Isaías 54, versículo 5, mostra Jesus, né, como nosso esposo. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui não ia gostar de ser esposa de uma pessoa assim, maravilhosa, como Jesus é? Gente, Senhor dos Exércitos, Santo de Israel, Deus de toda a terra. Confesso para vocês que quando eu li esse versículo, subiu um pouco a minha cabeça. Falei assim, caraca aí, sou noiva do Deus da terra toda. Vocês têm noção de que é isso? Mas a verdade é que, não se sinta, mas você é a noiva de Deus. Você é a noiva do Deus da terra inteira. Nós somos pequenininhos, certo? O mundo é enorme, a gente já acha enorme. Imagina Jesus pegando o mundo na palma da mão. Imagina ser noiva de uma pessoa dessa, que tem o mundo na palma da mão. Às vezes a gente esquece da grandiosidade de Deus. A gente esquece que Ele pode fazer o impossível. Bom, que pelo menos a gente considera impossível. A gente esquece disso. E às vezes a gente fica triste ou angustiado com coisas que até são pequenas relacionadas a isso. Quando vocês estiverem assim, lembra quem é o teu Deus, quem é o teu marido, quem é o teu noivo. Só lembra disso. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito melhor. Certeza. E ao mesmo tempo nos mostra também um profundo relacionamento, né? Tudo tem relacionamento com Deus. Desculpa, mas não tem como fugir disso. Tudo depende do nosso relacionamento com Deus. Tudo. E lá em Isaías 54, se eu não me engano, é o versículo 54 todo. Deixa eu só dar uma olhadinha. Mas tem 2 versículos que ele fala sobre a incapacidade da igreja de gerar, né? A incapacidade da mulher de gerar. Deixa eu abrir aqui. E Isaías 54.
é o 54 todo mesmo. No início, ele começa falando de um jeito, né? Aí, vocês anotem para ler em casa. Com o decorrer do tempo, no finalzinho, ele dá uma outra saída para você. Ele mostra, né, a mulher estéril, aquela mulher que não tem capacidade de dar filhos, de dar frutos. E tanto que no versículo 6 diz assim, ó: porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e o espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Mostra que aquela igreja que não dá frutos, que é incapaz de gerar frutos, que não cresce, que está estagnada no mesmo lugar. Mas, no final, Deus dá uma promessa. Ele fala que, ao decorrer do versículo, você aprende que essa mulher, mesmo estéril, ela tem um amadurecimento dentro da presença de Deus. Ela amadurece com a situação. É o que a gente devia de fazer, amadurecer com a situação. Aprender com aquilo. E no final, Deus dá uma promessa que é assim, ó, que é o versículo 17. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, pode estar tudo ruim na sua vida, pode ter isso não é para sempre, isso não dura para sempre. Todos nós passamos por deserto, todos, sem exceção. Mas Deus prometeu isso para você no final. Essa é a promessa dele. Aquilo que vier diante de você não vai continuar, não vai prosperar. Aquilo vai cair, você vai se levantar como o filho de Deus que você é, como a noiva de Deus que você é. E a gente simplesmente não toma isso para a nossa vida. Então, você tem feito isso? Você tem tomado isso para a sua vida? Você tem reconhecido que mesmo não dando fruto, mesmo sendo estéril no momento, uma hora você vai dar fruto. É só perseverar. Agora, eu vou pedir para vocês abrirem Provérbios 31, o versículo 10. Vou abrir também. Provérbios 31. Versículo 10. Provérbios 31, versículo 10. O louvor da mulher virtuosa. Essa é a parte que eu falei para vocês, que eu não ia botar a mulher virtuosa, porque senão os homens iam achar que não é para eles. Mas é para eles também. Mulher virtuosa / igreja virtuosa. Tem gente que fala assim, só porque, sei lá, Jesus é visto como uma figura de homem, quer dizer que eu vou casar com um homem? Não, gente, não é isso. Você é a noiva de Deus, os homens também são noiva de Deus. Mas é para simbolizar um encontro que a gente vai ter com Deus, com o nosso Senhor. Nada carnal, pelo amor de Deus, Jesus nem é carnal, ele é um ser que é soberano. Então, não pensem nisso, homens, pelo amor de Deus. Vamos ler um pouquinho aqui. A gente vai ler do 10 até o 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal.
todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. É bonito, né? Mostra tudo que nós devemos ser. Tudo. Tudo mesmo. Eu li e não consegui achar defeito. Sou fã de Jesus, não consegui achar defeito. E esses 31 não, né? Porque né, é do 10 até o 31, mas esses poucos versículos, não sou boa em matemática, não vou conseguir somar aqui agora, mas esses poucos versículos nos mostram exatamente aquilo que Deus espera da noiva dele. Aquilo que Deus espera que nós sejamos, que nós façamos. E existem duas formas da gente ver isso. Tem um lado carnal, né? Daquilo que a gente vive nesse mundo. E tem um lado espiritual da coisa. E eu vou falar bem breve o lado terreno, né? Dos versículos. É que quando a gente tem esse relacionamento com Deus, né? A gente automaticamente se transforma na igreja virtuosa. Mas a gente precisa deixar ser trabalhado também. E se a gente for trabalhado, a gente vai ter todas essas qualidades, essas virtudes que estão dizendo aqui. Então, de forma terrena, nós somos uma igreja produtiva, teríamos que ser no caso, uma igreja produtiva, administradora, criativa, que importa e exporta, que traz produto de fora, né? A parte de exportar, trabalhadora, uma empresa imobiliária. Isso me faz lembrar de quando Jesus deu esse terreno para a gente, o quanto eles faziam vendendo o quê? Cloro, né? Vocês vendiam? Quando água sanitária. Olha, eles trabalharam para conseguir esse terreno aqui. Deus, Ele abriu a porta, mas eles trabalharam, certo? E para manter, para sustentar, também precisa de um trabalho. Precisa que nós estejamos mantendo a casa de Deus, que nós estejamos pintando as paredes, que em nome de Jesus a gente botou o piso, não rola mais, não fica igual o filé mignon. Então precisa do nosso trabalho, a igreja precisa, né? No caso, o templo precisa do nosso trabalho como igreja, nós como igreja. É uma igreja de visão, né, de obra social, que nem a gente faz, trazendo mantimento, mas isso não precisa depender só da gente, vir todo domingo de ceia, vir aqui. A gente pode fazer isso, sei lá, eu me junto com o meu grupo familiar e vou na casa de alguém que a gente sabe que está precisando. Isso é levar a igreja para fora daqui de dentro.
uma igreja precavida quanto aos fenômenos da natureza. Dá para ser. Uma igreja respeitada pela sociedade. A igreja tem a cara do pastor, né? Mas não seria nada se não fosse nós, as ovelhas. Então, muito daquilo que o mundo tem também vê, né, de nós, da nossa igreja, é aquilo que a gente está produzindo, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está passando. Eu tenho certeza que se você estiver na rua, as pessoas conhecem você, sabem daquilo que você faz e, vamos dizer, não são vocês, em nome de Jesus, mas dizer que o irmão está totalmente fazendo besteira. Aí, de que igreja tu é? Eu sou lá da comunidade. A pessoa vai pensar assim, poxa, da comunidade, gente, que igreja deve ser essa? Que o irmão está assim. Porque a pessoa do mundo não tem consciência de que... Como é que eu vou explicar? De que, assim, depende também muito da gente, né? De querer mudar. Aí a pessoa já culpa quem? A igreja, o pastor. Não, o pastor que não está cuidando direito. Não, o pastor que... Pelo amor de Deus, gente. Como é que o pastor deixa o irmão fazer isso? Então, às vezes, a gente acaba dando mau testemunho para a nossa igreja, né? Para o nome da nossa igreja. E a gente deve ser respeitado pela sociedade, a gente deve levar um bom testemunho, né, daquilo que a gente tem vivido. Uma igreja respeitada, né? Você, no caso, essa aqui é mais pessoal. No caso de você ser respeitado pelo seu filho e pelos seus maridos ou esposa, tanto faz. Porque você cuida bem da sua casa. Então, tipo, seu filho olha para você, geralmente o filho, ele tem o pai e a mãe como uma visão, tipo, do que ele quer ser, do que ele precisa ser. E eu tenho muito da minha mãe, tenho muito do meu pai. Eu acho, tem. Eu sou uma misturinha. E seus filhos, será que eles estão vendo vocês com um olhar de respeito, um olhar de, nossa, minha mãe é batalhadora, nossa, meu pai, não tenho o que falar dele. É um homem de Deus, minha mãe também é uma mulher de Deus, eu não tenho que falar dela. Será que o seu marido está vendo você com olhos de... Uma mulher virtuosa, agora pode cair para vocês, mulher virtuosa. Será que sua mulher está vendo você dessa forma? Um homem que, tipo, é trabalhador? Então, serve para vocês. No caso, eu só posso olhar para meu pai e para minha mãe, que eu não sou casada. E eu tenho filho, né, óbvio. Para quem me conhece, quem não me conhece está sabendo agora. Então, será que está acontecendo isso na sua vida? Temos que ser pessoas instruídas, sábias. No final do versículo diz que a mulher é louvada, né? Porque ela sabe cuidar bem daquilo que é confiado a ela. Então, tudo isso são características naturais. Agora, eu peguei alguns versículozinhos daqui, né? E para relacionar com aquilo que é espiritual, que nós devemos ser. Então, no versículo 10, fala assim: seu valor excede o de finas joias. O que quer dizer isso? Que não somos uma igreja materialista, né? Não pensamos somente naquilo que é material, mas naquilo que o Espírito Santo acha de nós. Seu valor excede ao de finas joias. Finas joias custam caro, certo? E a gente excede esse valor. No mundo espiritual, a gente tem um valor que, na verdade, não pode nem ser comprado, porque, na verdade, Jesus já morreu por nós. Então, esse é um dos pontos. E
No versículo 13, diz assim: busca lã e linho. A lã vem da ovelha, que significa o quê? Quando a gente vai atrás de uma ovelha, a gente não procura dentro da igreja, certo? A gente procura fora da igreja. Quando a gente está buscando a lã, a gente está indo atrás da ovelha. Quando a gente está indo atrás da ovelha, a gente está expandindo, o que significa que nós somos uma igreja missionária, uma igreja que não pensa somente ali, naquele ponto, mas uma igreja que pensa para frente, além daqui. E a lã também significa outra coisa, que é o dízimo e oferta. O que acontece? Todo mundo sabe que a lã da ovelha cresce muito, né? Cresce, cresce, cresce. Tem uma hora que a gente tem que fazer o quê? Aparar. Mas se a gente deixar crescer muito, fica assim, ó, na frente. E o que acontece? A gente não consegue ter uma visão boa, uma visão perfeita daquilo que Deus quer pra gente. Então, tem um momento que a gente precisa parar, a gente precisa dar os nossos 10%, não tem que, né, reter, não só o dízimo, mas mais oferta. A gente também tem que ser grato àquilo que Deus tem nos dado. E Alan também fala sobre isso, sobre, sabe, você está cego, você não conseguir enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. E é por isso que o pastor vem e, ó, corta, né, a lã, ele tosa. Daí você tosa a sua lãzinha e dá os 10% para Deus. E aí você consegue enxergar bem novamente, né? Outra coisa, mostra também que a gente não está preocupado com a quantidade, né? A gente não está só preocupado em ir lá, tipo, vamos encher a igreja hoje, vamos embora. Aí, sei lá, esse pedaço aqui vai, um dia, vai evangelizar e vai trazer, sei lá, cada um traz um aqui desse lado. Aí vem para a igreja. Sei lá, vamos dizer, pegaram aqui 30 pessoas na rua e trouxeram para a igreja. Aí elas vêm para a igreja, aceitam Jesus, beleza, amém, glória a Deus. Aí no outro domingo, só aparece o quê? 10. É perca de qualidade, né? A gente tem que aprender a cuidar melhor das pessoas, aprender a envolver, né? E significa isso, que a gente também não está só preocupada com isso, com a quantidade de vidas que a gente vai trazer, mas também preocupação em cuidar bem deles, em cuidar bem, né, das pessoas que a gente traz. E não sou casada, né? Mas eu acho que se, como esposa, eu acho que o meu marido não ia gostar que eu tivesse filhos, deixasse o mundo criar, certo? Meu marido ia querer que eu fizesse o quê? Que eu cuidasse bem dos meus filhos, que eu ensinasse os meus filhos. E às vezes é o que falta em nós como igreja, parar para sentar, escutar, ensinar as pessoas. Ensinar a Bíblia, ensinar aquilo que Deus tem para eles. Às vezes a gente só se preocupa muito em trazer, mas não em cuidar. O versículo 14 e o 15, né, são um pouco juntos, e diz assim: e como o navio mercante de longe traz o seu pão, e ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Tá um pouco diferente, porque eu estava lendo em outra Bíblia, tá, gente? Mas o que acontece aqui? Ele diz que essa mulher virtuosa, ela vai de madrugada, ela se levanta de madrugada para fazer o quê? Buscar o pão para sua casa. A gente sabe muito bem que na Bíblia Jesus dá o sinônimo de escuridão para as trevas, né? A noite é um sinônimo de trevas, né? Um sinônimo de Satanás querendo ir contra a sua vida. E é muito interessante que ele diz assim: e ainda de noite ela já se levanta para pegar o seu pão e atarefar as suas servas. O que está querendo dizer com isso? Que
ela não fica esperando Satanás vir atacar ela. Ela acorda de madrugada, vai buscar o seu pão. O que seria buscar o seu pão? Buscar a Deus, buscar aquilo que Deus tem para ela naquele dia, aquilo que ela precisa passar para sua família. Então, é um símbolo muito forte, né? De que ainda de madrugada, antes mesmo dela saber se ela... Na verdade, a gente vive em constante guerra espiritual, essa é a verdade. Então, ela está ali, sabe? Ela está se preparando. Ela está fazendo o quê? Buscando para dar para sua família, para dar para o seu marido, para dar para sua esposa. Então, é uma das passagens que eu mais gostei, porque mostra que a gente não deve ficar no nosso comodismo, né? Do dia a dia, de achar que está tudo bem, que está tudo legal. Não. Mostra que a gente deve realmente fazer isso. A gente deve buscar Jesus. Sabe, naquele momento que não tem ninguém pensando em fazer, ou naquele momento que está vindo as trevas que estão atentando contra a sua vida, e antes mesmo disso acontecer. E nesse meio tempo, esqueci de dizer, ela também jejua. Ela ora, ela jejua, porque ela sabe que o jejum tem poder. Ela sabe que o jejum expele Satanás, né? Bota ele para fora, bota ele para longe de você. Quanto mais oração e jejum, mais poder de Deus você tem nas suas mãos para expulsar, afastar qualquer situação que Satanás queira trazer contra a sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. E então ela faz a figura, né? Mostra a figura de uma igreja que está lutando, sabe? Lutando para se manter. O versículo 16. É 16? Não. É sim. Só para avisar vocês que vinha significa igreja. No versículo 16. É porque... tá aqui, ó. Examina uma propriedade e adquire-a, e com uma vinha, e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Versículo 18. É forte também, né? Versículo 18 diz o seguinte: a sua lâmpada não se apaga. Lembra quando eu falei das 10 virgens? Elas tinham a lâmpada e tinham azeite, né? A lâmpada era a palavra de Deus. Então a lâmpada dela não se apaga, ela está sempre se atualizando na Bíblia, ela está sempre buscando a palavra de Deus. E ela está sempre atenta àquilo que Deus está falando com ela. Então, também é sinônimo de revelação de Deus, que quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca a presença de Deus, mais Ele te revela aquilo que Ele quer para você. Então, para mim, esse e o das trevas são versículos muito importantes, que são versículos que são base para nós, para a nossa vida como noiva. Né? Às vezes Jesus, como diz a música do Thiago, né? Ele tenta adornar a gente, nos purificar, e a gente não quer. A gente, não, peraí, daqui a pouco. Não, rapidinho, deixa eu só fazer um negócio aqui. E Jesus está tentando, e a gente, daqui a pouco. Versículo 19. Mãos que pegam na roca. Não vou ler tudo, mas é um exemplo. No jardim do Éden, depois que Deus faz tudo, né? Faz o homem, faz a mulher para o homem. E depois que Eva, ela come do fruto, ela fala para Adão que comeu, Adão come também. E a partir daquele momento eles tomaram conhecimento do bem e do mal. E eles perceberam uma coisa assim, que eles tinham feito que era errado, certo? E Jesus, ele tinha hora marcada para falar com eles. Ele sempre ia lá no mesmo horário conversar com eles. E no dia que eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Eles tiveram medo, porque eles sabiam que eles tinham feito de errado.
E às vezes, né, tipo, quando Jesus veio falar, Adão, onde é que você estava? Ah, eu estava com medo, né? Porque a mulher que tu me deu aí me fez comer esse fruto. A gente tem mania de culpar as pessoas pelo nosso erro. E o que a gente tem que fazer é reconhecer aquilo que a gente faz de errado. Isso também é sinal de maturidade. E às vezes a gente faz muito isso. A gente não reconhece aquilo que a gente faz. E Deus está falando para a gente, não faça isso. Reconheça seu erro. Mostre que você é uma mulher, mostre que você é um homem virtuoso, que você é maduro, que você sabe reconhecer quando você falha. E foi ali que Deus fez o primeiro sacrifício, porque Adão e Eva perceberam que eles estavam nus, né? Até então eles não tinham conhecimento nenhum de que eles estavam nus lá dentro do jardim. Só que a partir do momento que eles pecaram, eles tiveram esse conhecimento. Assim como uma criança, quando está começando, ela aprende o que é certo e o que é errado. Naquele momento, eles aprenderam o que era certo e o que era errado. Então, eles sabiam que eles estavam sem vestimenta nenhuma. Então, Deus vai lá, pega a pele do animal e cobre eles. Por quê que ele faz isso? Porque quando eles viram que eles estavam nus, eles pegaram folha de árvore, certo? Para se cobrir. Só que todo mundo sabe que folha de árvore faz o quê? Seca. E quando secasse, eles iam ficar nus de novo. Então, Jesus teve misericórdia da vida deles e fez aquele sacrifício para cobrir a vida deles. E muitas das vezes a gente não faz isso com o nosso irmão. A gente não cobre a vida dele, sabe? A gente simplesmente deixa para lá. Nem Jesus fez isso, por que a gente vai fazer? Ao invés da gente ajudar, sabe? Cobrir a vida do irmão, não, a gente deixa de lado. E não é isso que Jesus quer da gente. Ele quer que a gente pegue pesado em trazer pessoas, sabe? Para a igreja, para cá, para o templo do Senhor, para fazer, não a gente fazer a pessoa se render, mas trazer aos pés de Jesus, né? O altar é um exemplo disso, trazer a pessoa para o altar. Quando ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ela está reconhecendo a Deus na sua vida, né? Internamente lá dentro dela. E é aí que a gente entra. A gente é um meio de trazer as pessoas para cá. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera da sua noiva, certo? E para terminar, o último versículo, que é o 25, que é o que a gente mais vê acontecendo hoje em dia, que fala sobre a ansiedade. Assim, ó, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. A gente tem mania de se preocupar muito com o que a gente vai ter de comer, ter de vestir, e isso gera ansiedade. E a ansiedade gera fraqueza, fraqueza carnal, vamos dizer assim. Tudo aquilo que a gente passa de angústia no nosso ser, no nosso íntimo, quando a pessoa não sabe controlar isso, ela acaba gerando enfermidade para a nossa vida. Então, Jesus está mostrando para a gente que a gente não precisa se preocupar. É claro que todo mundo se preocupa, nós somos humanos, a gente vai fazer isso naturalmente. Mas a questão é você não ficar, sabe, massificando aquilo. Você pega, você fala assim, poxa, Jesus, eu estou assim, eu vou entregar nas suas mãos. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei como eu vou fazer, mas eu vou entregar para você nesse momento. E é isso que Deus está falando. Você vai se preocupar? Vai. Eu me preocupo todo dia. Mas eu não fico uma hora me preocupando. Eu me preocupo, estou preocupada com isso. Jesus, está nas tuas mãos. Porque a gente não pode fazer nada sem Ele. Essa é a verdade. E isso mostra também que a gente não está agindo com a nossa própria sabedoria, tipo inteligência, sabe? Mas que a gente está agindo com a inteligência que Deus deu pra gente, que a gente está agindo com aquilo que o Espírito Santo está colocando no nosso coração para a gente fazer. Isso mostra que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente.
Então, o que eu tinha mesmo em mente para fazer vocês pensarem era tudo isso que eu falei aqui agora. Mostra uma igreja totalmente voltada para aquilo que Deus tem. Se vocês forem parar para ler em casa melhor, vocês vão, sei lá, vocês podem até ter revelação de Deus naquilo que Ele tem para vocês. Então, Tiago, você pode vir aqui rapidinho? Então, assim, o que eu queria passar para vocês, a chuva não está ajudando. O que eu queria passar para vocês é isso, que Deus espera bastante de nós. Deus espera que nós sejamos como essa mulher virtuosa. Deus espera que nós sejamos uma mulher virtuosa, uma mulher que age com sabedoria. Toca a música da noiva para mim. E eu queria fazer uma pergunta assim. Se tem alguém nessa noite que acha que não está cumprindo esses requisitos, para que você venha aqui na frente, se derramar na presença de Deus, para você melhorar. Nem tudo a gente vai fazer certo, nem tudo a gente vai fazer perfeito, mas Deus espera que nós sejamos como essa mulher virtuosa. Então, fecha os olhos rapidinho que eu vou orar com vocês. No meio da oração e no meio da música, quem quiser vir aqui na frente, se ajoelhar na presença de Deus, você pode ficar livre para vir. Amém. Vamos orar. Ora você também, por favor, que eu não sei se você vai conseguir me ouvir. Então, ora junto, tá? Não fica só esperando eu orar. Busca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Estamos entrando na Tua presença nesse momento, Pai, declarando que nós